Peraí que fica um pouquinho cego por causa da lente. Boa noite, queridos e queridas, irmãos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje junto com todos vocês, todos nós juntos para aprendermos e conversarmos. Não é uma palestra, é uma conversa, para a gente entender um pouquinho sobre essa palavra que é tão simplesinha, mas que no nosso dia a dia a gente começa a praticar de uma forma que muitas vezes não é a forma que a gente acha que é, e muitas vezes a gente coloca as práticas dos nossos pensamentos e as nossas vontades em uma palavra, como por exemplo a palavra amor. Mas antes de mais nada, vamos dar boa noite ao nosso colega do lado, vamos espalhar amor, vamos todo mundo dar as boas-vindas. Vamos falar de amor hoje de uma forma leve, de uma forma em que a gente vai conseguir trazer aqui uma breve reflexão sobre como o amor transforma e sobre como o amor ele pode ser e ele é a solução de tudo. A nossa querida irmã Celisa fez a abertura com uma frase na mensagem que eu acredito que todos vocês recordem, que disse que a lei de Deus é a lei do amor. Então ela já deu ali em uma frase a nossa conversa da noite de hoje. Porque quando a gente fala de amor, a gente fala de Deus. Mas eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho do que a gente vai usar como referência para a nossa conversa de hoje. Quem ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, que foi psicografado pelo Divaldo Franco, chama-se O Amor como Solução. É um livro bárbaro. Aconselho muito para quem ainda não teve a oportunidade de ler, existe o PDF na internet. É um livro que vocês vão se apaixonar da primeira página até a última para conseguir entender a história do livro como um todo, onde isso se aplica muito no nosso cotidiano, na nossa vida. Também trouxe estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, a Revista Espírita do ano de 1868, o Livro dos Espíritos e também o livro O Céu e o Inferno. Essas são algumas referências sobre o que nós vamos conversar hoje. Mas, afinal, Enzo, o que é o amor? Vocês começam a refletir sobre isso todos os dias? Vocês refletem o que é o amor com vocês todos os dias? Porque assim, eu não reflito todos os dias, mas muitas vezes eu me pego pensando no que é o amor. O que significa o amor? O que significa amar? Eu acredito que todos nós passamos por situações, não coincidências, mas vivências que nos fazem refletir sobre a profundidade dos nossos atos e atitudes no amor não só ao próximo, mas a nós mesmos. O nosso querido dicionário Aurélio, ele traz o amor como um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem a outrem, assim como um sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ou uma causa. Também é uma inclinação dilatada pelos laços da família. Mas será que o amor é só isso? Será que o amor é só dedicação e dedicação ao próximo? Será que o amor é realmente a solução que vai me trazer, a solução que vai me fazer amar não só a mim, mas aquele que não vou utilizar a palavra inimigo, mas que não me traz conforto para uma convivência? O amor ele vai muito além do que apenas os laços familiares. Ele dilata de dentro para fora e de fora para dentro. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade em amar o outro porque essa dilatação é unilateral. Quando ela não é bilateral, opa, será que eu já estou amando aqui? Ou isso aqui para mim é uma linha em que eu devo dar um passo para trás e não amar mais o outro? Nós vamos falar hoje sobre essa evolução, inclusive dos nossos pensamentos, com relação às nossas atitudes. Lembrando, não só com os outros. O nosso querido Silvio Mello, ele disse que amor é a solução para todos os problemas do mundo. E daí, eu vou falar para vocês que não tem como a gente falar de amor se a gente não for falar sobre caridade, se a gente não falar sobre fé, se a gente não falar sobre esperança e principalmente sobre o perdão. O amor é uma palavra que ele não anda, o amor é um artigo que ele não caminha sozinho. É uma caminhada conjunta. É uma evolução que ela vem desde os nossos princípios básicos até todo o conceito que nós criamos no decorrer da nossa existência. Falar de amor
é a gente falar sobre perdoar. É a gente entender o nosso pensamento desde a sua primeira formação até a nossa atitude. É quando a gente começa o nosso processo de evolução. Afinal, somos seres que estamos aqui para evoluir. Estamos evoluindo dia a dia. E já vou de cara falando para vocês que não é eu amo Dona Helena. Quem que não ama Dona Helena também, né? Mas não é porque eu amo Dona Helena que eu a amo de verdade. Será que o meu amor que eu dedico para ela é realmente um amor? Será que o amor, quando a gente sempre fala nas palestras, quando a gente vai começar na segunda-feira que a gente faz as orações, a gente sempre lembra. No dia que a gente vem para o centro, é tão importante a gente começar o dia com uma oração, com um pensamento positivo, com a boa alimentação, com os cuidados para esse momento. Isso é uma forma de amor. Isso é uma linguagem de amor de você para com você. Então, isso é um processo evolutivo. Não é que a gente vai amanhecer e eu estou amando a flor, estou amando planta, estou amando vaso. Eu conheço pessoas que realmente têm um amor pelas coisas, pelas pessoas, e é um amor que ela dedica que é puro. Tem pessoas que têm isso nela. Tem muita gente que dedica o amor de outras formas. Então, vamos falar um pouquinho sobre amor, junto com Allan Kardec. Para falarmos de amor, devemos entender primeiramente a caridade, em especial não só a material, mas a moral. Fazer ao outro todo o bem que desejamos, que façam a nós mesmos, se torna a verdadeira medida, mesmo que o outro considere-se nosso inimigo. Vocês já pararam para pensar que amar quem é bom é muito bom? É fácil. É super fácil. Mas dedicar amor àqueles que um dia, sabemos nós que no nosso processo evolutivo, nós vamos conversar um pouco mais na frente, nos fizeram mal, será que esse é o verdadeiro amor? Será que nós conseguimos amar aquele que um dia nos fez? Não vou dizer que nos tenha deixado para trás, mas que um dia nos fez derramar lágrimas nos olhos e não foram lágrimas de felicidades. Não é tão simples dedicarmos o nosso amor ao outro e até a nós mesmos sem nos lembrarmos desse processo, sem nos lembrarmos daquelas mágoas que foram criadas. Nós estamos em constante evolução, portanto, nós precisamos entender que essas mágoas que a gente cria são mágoas que a gente precisa deixar no meio do caminho. Novamente, só o amor vai curar. O nosso querido evangelista Mateus, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12 e no capítulo 17, no Amai os vossos inimigos e no Sedes perfeito, Allan Kardec traz um trecho de João Evangelista em que ele nos ensina de uma forma simples. Eu vou ler um pequeno trecho para vocês, porque eu acredito que seja essa frase que vai definir um pouco disso daí. Mas por 2 vezes é citado isso aqui. Aprendestes o que foi dito. Amarai os vossos amarai os vossos próximos e odiarei os vossos inimigos. E Jesus, muito claramente, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai aos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está no céu. Se nós somente amarmos os que nos amam, qual será a nossa recompensa? Vocês estão olhando para mim assim, nossa. Eu também fiquei assim quando eu li essa frase. Porque se a gente parar para pensar, é muito simples eu abrir a boca e falar como a gente conversou, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas se nós começarmos a entendermos e colocarmos dentro de nós que nós estamos num processo evolutivo todos os dias, se a gente só amar aqueles que a gente ama, porque é fácil, qual será a nossa recompensa diante de tudo isso? É uma reflexão um pouco intensa, mas é uma reflexão que nos faz entender o verdadeiro sentido da nossa busca e compreensão para darmos
o step by step, para conseguirmos andarmos e conseguirmos levar esse amor para frente, um amor que a gente precisa jogar na vida, ensinar aos outros, porque não é porque não deixamos de aprender o amor dentro de casa que nós não vamos levar esse amor, que nós não vamos nos dedicar a aprender a praticá-lo, seja onde quer que estejamos. Para isso, nós vamos falar sobre a lei da justiça, do amor e da caridade. Essa lei, ela traz muito claramente, na questão 885 do Livro dos Espíritos, em que a caridade ela é entendida e explicada por Jesus como benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros no perdão das ofensas. Quando eu li essa mensagem, que eu li essa frase assim, benevolência para com todos, ou seja, não são todos os outros, são todos nós. Nós estamos incluídos nisso. Será que nós fazemos por nós também? Eu costumo sempre dizer que quando a gente não está bem, a gente não consegue doar nada para o outro. É da boca para fora. Quando a gente não está curado por dentro, a gente ama o outro de uma forma que não é amor. É uma forma de você fugir das suas emoções, das suas vontades, das suas compreensões. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros no perdão das ofensas. Falar de amor, a gente tem que entender a caridade. Como eu falei, não a caridade material, mas sim a moral. Fazer o outro esse bem para que a gente consiga considerar o nosso inimigo como nosso amado amigo. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa que você vai conseguir fazer da noite para o dia. Da noite para o dia. Mas será que esse inimigo que nós temos na cabeça, que a gente alimenta, que a gente coloca, nós estamos realmente fazendo um bem para ele, dizendo que o amo? Ou será que eu estou me afastando ainda mais de mim mesmo e da minha evolução moral quando eu não pratico aquilo que eu falo da boca para fora? São os pensamentos que nos elevam, e sempre é lembrado para todos nós que a gente sempre tem que estar com os pensamentos bem elevados para que a gente consiga adentrar a nossa vida energética e que a gente consiga estar praticando esse amor que tanto nos é ensinado. A lei divina, Jesus nos responde e diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa frase eu acabei escrevendo depois que eu fiz essa leitura, preparei a nossa conversa de hoje. Eu escrevi na porta do meu quarto, com um lápis grande, escrevi atrás. E por que eu escrevi atrás? Para você ser melhor do que os outros? Não. Porque eu acho que quando a gente visualiza, a gente consegue começar a praticar. O desejo da nossa conversa de hoje é que a gente consiga praticar e entender de onde que vem tudo isso, para que a gente possa spread love, a gente possa espalhar o amor para onde que a gente for. E daí eu pergunto para todos nós: o amor, eu tenho que perdoar para amar, ou eu tenho que amar para perdoar? Amar para perdoar. Alguém acha que é perdão por amor? Não? Perfeito. Escolher perdoar para ser perdoado. Esse é um ponto em que a gente escolhe. A gente escolhe perdoar para sermos perdoados. Mas e nossas ações? A base das nossas ações, são elas também perdoadas? São tudo feitos? Eu vou mostrar para vocês agora uma pequena demonstração, um vídeo super curtinho, em que quem assistiu aqui Divaldo Franco, Mensageiro da Paz, o filme, no filme o Divaldo, ele mostra diversos momentos, fora o que a gente escuta das palestras de Divaldo, em que ele traz todas as suas histórias lindas e maravilhosas, cada uma mais apaixonante do que outra, quando você começa a estudar e você começa a entender. Mas em especial esse trecho que nós vamos ver agora, é um trecho em que
O Divaldo ele teve um obsessor durante muitos séculos de vida e nesta encarnação ele tinha um trabalho com ele. Para conseguir fazer com que o obsessor e Divaldo conseguir, eu vou traduzir para uma forma mais leve da gente entender e mais rápida, se entender, o amor ele foi colocado para ser a base da solução do problema. E de que forma que esse amor foi colocado? Quem não assistiu ainda, vai assistir agora. Quem já assistiu vai lembrar. Você consegue aumentar um pouquinho o som para mim? Obrigado. Olha só. Quem é morto sempre parece. Você me dá algum conselho nobre? Alguma orientação sobre a criança? Não. Só quero saber que coisa é essa aí. Não é coisa. A menina. Eu vou cuidar dela a vida inteira. Vai criar uma criança feia desse jeito? Com certeza. E vou registrar em meu nome como eu fiz com as outras. Você seria mesmo capaz de amar essa criança? Não tenho a menor dúvida. E ao senhor também. Amar a mim? Sim. Porque a julgar pelo seu interesse por essa criança em meio a tantas outras, amá-la seria uma forma de amar o senhor também. Como eu falei para vocês, isso é um pequeno trecho dessa cena que eu acho que tem 5 minutos. Isso é uma prova de amor. Amar aquele que tanto fez mal, dizer para ele que você o ama, trazer para a sua realidade os elementos de cura desse processo e evoluir espiritualmente. Claro, nós estamos falando de Divaldo Franco, né? Mas que seja esse um dos milhares de exemplos que nós podemos ter para entendermos a fundo o que o amor é capaz de fazer. Seja ele na adoção de uma criança, num bom dia, em um abraço, em um aperto de mão, na simpatia, no sorriso, ou plenamente na educação. Quando a gente fala da evolução do homem, e a gente volta para aquele slide que a gente fala sobre amar e perdoar, a gente fala sobre a coragem e sobre a fé. Nós devemos lembrar que nós somos os trabalhadores da última hora. E nós precisamos dessa coragem e fé sem cessar. Nós precisamos lembrar que Jesus é conosco. Que os ensinamentos de Jesus são para que nós coloquemos em prática. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É uma prova de amor. E que prova de amor. Que sejam esses um dos exemplos que encha os nossos corações de esperança para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga andar e para que a gente coloque um pingo, eu não vou falar de vontade, mas de esperança nas nossas atitudes, porque muitas vezes nós achamos que o pouco que nós vamos contribuir vai ser um nada diante de muitas coisas. Mas se cada um de nós começarmos a fazer e termos as nossas atitudes, por menores que sejam, são essas atitudes que vão começar a fazer a diferença. Lembremos-nos novamente, nós estamos em evolução. Mas Enzo, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma conversa sobre como vencer o mal e como não nos deixar arrastar pelo mal. Será que é só o mal que nos desvia a nossa atenção e que desvia a nossa vontade de evolução? Ou será que somos nós mesmos que dentro de nós
não construímos nada e a gente procura uma culpa para colocar. Algo para fugirmos das nossas responsabilidades. Jesus foi claro quando ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, nós vivemos... Oi? Nós vivemos o prelúdios do mundo da regeneração. Não avançarmos é paralisarmos. Nós somos o homem em evolução para sermos o homem de bem. Lembremos-nos, nós estamos aqui ainda. Conforme descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, a trilha é o caminho a ser percorrido. Nós devemos nos acalmar no orgulho, no egoísmo e na vaidade. Essa é a nossa tarefa de agora. Somente assim, e com essas nossas evoluções, o bem e o amor poderão desabrochar verdadeiramente dentro de todos nós. Mas, novamente, nós precisamos buscar, nós precisamos entender, nós precisamos perdoar. Ah, Enzo, mas eu briguei hoje com meu marido ou com a minha esposa dentro de casa. Eu tô com um ódio no meu coração que eu não vou pedir desculpas. Ninguém vai dar o braço a torcer, vai virar briga de braço, o braço vai quebrar, ninguém resolveu. Lembrem-se, amemos a Deus sobre todas as coisas. Amemos ao próximo como a nós mesmos. Se esse orgulho que eu acabei de falar, a nossa vaidade, se a gente não começar a quebrar isso, seja dentro de casa, numa discussão pequena com o marido, com a esposa, com o filho, pedir o perdão, pedir a desculpa. A lei divina, ela vai continuar sendo lei divina. Mas a nossa evolução, como eu acabei de falar, ela não acontece. Nós vamos estagnar. Eu sei que tá todo mundo assim, desse jeito, fazendo um cálculo ali para entender um monte de coisa. Eu trouxe todos esses elementos para que a gente pudesse... É só o começo da nossa conversa, tá? Eu sei que eu trouxe muita coisa até agora, mas vamos com fé mesmo. Tá todo mundo bem? É que vocês estão olhando para mim assim, tipo... Tá um pouco... Tá bem curioso olhar para todo mundo assim. Meus amigos, mas a ideia não é a gente problematizar. A ideia é a gente entender o processo. É fazermos com que a gente consiga trazer até aqui, trazer para todos nós. E eu vou ler para vocês uma definição importantíssima, que é basicamente o resumo, a síntese do livro O Amor como Solução, que eu falei para vocês lá no começo, que diz o seguinte: é literalmente uma obra que fala sobre a transformação moral do homem e da mulher, porque é uma tarefa impostergável, que ora se inicia em face à transição do planeta, embora a colheita do sentimento sublime do amor ainda seja incipiente e muito pobre, visto que a matéria insiste em prevalecer sobre o espírito. A solução para esse sofrimento do homem na Terra vai ser para sempre o amor. Nós precisamos entender que nós precisamos tratar o outro com respeito e estaremos assim honrando os ensinamentos de Deus. Quando Allan Kardec ele nos traz a lei... Deixa eu só pegar aqui, que saiu aqui.
de amor e caridade, e ele explica na questão 885 do Livro dos Espíritos, ele traz para a gente os ensinamentos de Jesus de uma forma que a gente consegue entender e que a gente consegue estudar. Porque se a gente parar para analisar as passagens que nós vemos de Jesus aqui na Terra, muitas vezes a gente vai ler, pegar livro e você vai folheando. Você vai folheando, você vai folheando. E a gente não para entender o mínimo. Por exemplo, a lei da justiça de amor e caridade. Algumas pessoas julgam outras de acordar, por exemplo, no domingo pela manhã e sair num processo como a caravana do amor que tem aqui. E tá lá no domingo, aí, mas você perde o domingo em família, você não faz nada, você não sei o quê, você não aproveita. As pessoas, elas têm medo de dar um passo para a caridade, porque muitas vezes a base de conhecimento é uma dor que nos aflige de pessoas que não aprenderam a amar. Ou que tiveram amor e não tiveram amor como solução. Tem um amigo meu que ele fala, eu não sei dizer eu te amo para minha esposa, mas eu consigo entrar numa loja e comprar uma bolsa para ela e entregar. Isso para mim é dizer eu te amo. Muitas pessoas não conseguem abrir a boca para dizer eu te amo, por exemplo, para mãe, para pai, para irmão, para filho, para você mesmo. Não consegue. É fácil? É super fácil, não é? É bem fácil abrir a boca e dizer eu te amo. É muito simples. Sim, né? É uma coisa simples que a gente faz todos os dias. Mas tem gente que dói. Eu não consigo abrir a boca e dizer eu te amo pra muita gente. Eu gostei da risadinha sincera. Mas é um processo evolutivo, né? Que fique esse exemplo de Divaldo pra gente, para que a gente entenda que o amor, ele sim, é a solução de muita coisas que a gente precisa entender, né? Eu vou voltar no slide do perdão, porque eu quero falar para vocês o seguinte. Qual que é o primeiro passo que a gente dá para entender onde que o amor, ele começa a ser construído? Onde que esse amor que a gente está falando, de perdão, de caridade, de fé, de paz, de união, ele começa a ser construído? Alguém tem uma ideia? Dentro de nós. Dentro de nós. Onde? Quando você está com você mesmo em paz. Você está, sei lá, sentimento de amor, geral, de amor. Tudo começa e termina portas adentro de nosso coração. E é o coração físico? Também. Também. O nosso espírito, ele precisa ser cuidado. É eterno. O nosso corpo físico não é eterno. Mas ele também precisa ser cuidado. Ele precisa ser alimentado. Nós precisamos lembrar que nós não somos só matéria. Nós somos também espírito. E é dentro do nosso coração, portas adentro, que todos nós começamos essa construção. Não nos esqueçamos que há leis naturais, universais e divinas, que regem o fenômeno da vida, o progresso do mundo e dos seres. Todo ato praticado em desalinho com a lei não impulsionará a transcendência humana, paralisando temporariamente ou retardando a marcha evolutiva. Fenelon, no item 9 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda traz isso
sobre a lei do amor, nos dizendo que todas as outras virtudes são filhas do amor. O amor, então, é essa força motriz capaz de melhorar toda a raça humana, permitindo que ela rume a felicidade total. E quem que é a raça humana? São apenas nossos filhos e netos? Comece nós. Se a nossa alma, ela anseia por amor e há um vislumbre desse estado de plenitude, obviamente que uma certa alegria vai nos envolver, certo? Nos envolve no Dia dos Namorados, nos envolve no Natal, nos envolve no Ano Novo em família, nos envolve no Thanksgiving, nos envolve no nosso aniversário. Essa emoção de amor, ela vem, mas aprendamos que ela não pode ser momentânea, que ela não pode ser passageira. Se o nosso rumo, a nossa meta é irmos para a felicidade, nós precisamos entender e nos colocarmos diante de nós mesmos para que possamos, passo a passo, dia a dia, conseguirmos internalizar tudo isso, para que essa alegria seja a vivência cotidiana dos ensinos dos Espíritos, onde eles dizem: amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Não esperemos o amanhã, porque esperar para amanhã algo que a gente pode começar a fazer hoje. Ah, mas eu vou sair por aí agora, eu te amo, abraçando, beijando, dando beijo. Não é isso. Vamos silenciar a nossa mente. Vamos fazer uma viagem dentro de nós. Nos abraçarmos com a confiança, determinação e disposição, para que a gente possa assimilar tudo isso e consigamos também levar ao outro esse entendimento. É simples, mas nós não estamos limitados a nada. Essa limitação que a gente se coloca é uma limitação por nossas desculpas de não conseguirmos amar o semelhante porque é um semelhante, porque a nossa alma, o nosso espírito, ele é latente a nós e está atento a todas as nossas atitudes, a todos os pensamentos. Nós temos literaturas, nós temos acesso fácil hoje a qualquer informação, seja no celular, no tablet, no computador. Nós temos agora os famosos shorts no YouTube, que a gente pode entrar ali e em 10 minutos você vai aprender coisas que pessoas passam por uma vida inteira e se negam a aprender isso. Santo Agostinho, ele fala que a medida do amor é amar sem medida. Por que limitarmos aquilo que a gente não precisa colocar um limite? Por que não entendermos de forma mais profunda o sentimento do outro? Por que não entendermos de forma mais profunda os nossos sentimentos? Por que não entendermos de forma mais profunda como dar o primeiro passo? Se a partir de hoje é uma pergunta para reflexão nossa, se escolhermos viver o amor, como isso seria possível? Não estou falando que nós não vivemos o amor, mas talvez fique a reflexão de entendermos se as nossas barreiras, talvez até da nossa casa, as 4 paredes que nos mantêm dentro dela, não é a barreira que não nos faz estacionar e não praticar o amor de Deus que tanto nos é falado, que tanto nos é dito, que tanto nos é colocado. Escolher o meio em que a gente vive
e analisar esse meio como um todo faz parte da nossa evolução. Nós estamos, obviamente, evoluindo, vindo na segunda-feira para cá, conversarmos sobre o amor, dedicarmos esse tempo aqui. Isso também é uma forma de amar. Uma palavra que você fala para o outro também é uma forma de amar. Mas será que nós estamos ajudando a nós mesmos? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Já nos mostrou Allan Kardec. Enquanto ser imortal encarnados na Terra, nós estamos num processo de evolução de entendermos os ensinamentos de Jesus. Porque esse aprendizado, ele é um aprendizado que, se nós chegássemos aqui com ele em mãos, prontos e livres, nós não precisaríamos estar aqui, não viríamos para cá e nós não evoluiríamos. Então, por isso que é um processo. Busquemos e achemos. Nós estamos vivendo a oportunidade da transição. Que seja ela a força para que a gente renasça. Todos os dias é um renascimento. Todos os dias nós renascemos pela manhã. E todos os dias nós evoluímos. Se quem não teve ainda a oportunidade de assistir o filme do Divaldo, se chama Divaldo Franco, Mensageiro da Paz, tem no YouTube. Esse pedaço que eu trouxe para vocês falando do amor dele com o obsessor dele e com a mãe dele que chegou para ele cuidar, é um processo. Começa bem no começo da vida dele, ele fala muito bem sobre isso. E foi um amor que ele aprendeu a construir. É uma história que vale a pena a gente acompanhar, porque é uma história de verdadeiro amor. Um amor que começou, que foi construído, que foi alimentado, e já na sua vida adulta, com seus tantos anos, foi um amor concretizado. Foi fácil? É fácil. Mas nós estamos prontos, não é? Eu gostei da risadinha. Nós estamos prontos, não estamos, Cris? Eu desejo que nós estejamos prontos para isso. Porque é por meio dessa consciência de cada um de nós que nós vamos começar a ter o nosso sentimento, a nossa contribuição sentimental para a evolução de vida na Terra. Para mim, para quem está do meu lado, para quem já passou, para quem está vindo. Que possamos ter esse entendimento não como uma cobrança, tá? Vamos entender isso não como uma cobrança, mas que sirva de reflexão para todos nós. Por favor. Que não é porque eu escrevi lá atrás da porta do quarto que a gente tem que escrever todo mundo atrás da porta do quarto, levantar de manhã, olhar para aquilo ali e falar, vamos começar a me cobrar sobre isso. Mas Dona Helena hoje na porta, ela entregou uma mensagem que não pegou depois. Deixa eu só achar aqui. Eu não sei onde eu coloquei. Bom, mas a mensagem que ela entregou hoje pra gente foi uma mensagem... Na parte de trás da mensagem dizia o seguinte: perdeste exposição, trabalhe e terás outra. Amigos te deixaram, serve e outros mais virão. Prejuízos vieram, acharás novo apoio. O final da mensagem é uma mensagem curtinha, mas a de Emmanuel, ela diz o seguinte: mais tempo que se perde, ele nunca retorna. As horas estão passando, os dias estão se passando. Será que a gente não está com uma coisinha ali dentro, onde começa a nossa mudança no nosso coração, que está nos amargurando, que está nos deixando com medo, que está nos atrasando, que está nos fazendo sentir menos do que nós somos? Será que isso não é o sal que falta? Será que talvez tenha um pontinho da gente que precisa de um perdão de nós para com nós mesmos, para que a gente consiga ter esse passo para frente para evoluir? Nós tivemos um exemplo grande aí que eu falei para vocês, eu vou trabalhar bastante em cima dele, porque
O Pedro, ele falou que o amor cobre uma multidão de pecados, porque nós amamos a nós mesmos e cultivamos o amor ao próximo todos os dias, não é? Não é? É. Nós estamos trabalhando, meus irmãos, para a nossa própria regeneração, tá? Consequentemente, esse é o legado que a gente deixa para esses nossos irmãos que estão chegando, que estão vindo, para vivenciar a vontade do Pai. A lei de Deus é a lei do amor. O próximo, ele sempre será o próximo, mas a nossa atitude para com o próximo é nossa. A atitude do próximo com a gente é dele. A evolução que eu tenho de dentro para fora é minha. A evolução que temos como um todo é um conjunto. Consideremos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para conosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não maldigais. Ensinamento de Jesus. Ah, mas esse ensinamento tem umas palavras muito difíceis. Só pegamos a frase. O mal que vos façam redundará em proveito nosso. Cada um de nós tem a jornada individual. Cada um de nós percorremos a nossa jornada de uma forma que a gente não se isola, porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, nós escolhemos caminharmos sozinhos. Nós não fazemos do outro o nosso companheiro, o nosso parceiro, e tampouco fazemos com que as pessoas com suas experiências vividas entre erros e acertos, sucesso e fracasso, sejam a construção da nossa consciência no próximo passo que vamos dar para a nossa própria evolução. Assim como, novamente, a evolução em equipe, em grupo e em sociedade. Para fechar essa tríade de dedicação, entender o perdão como remédio em respeito para curar chagas profundas, isso será nosso antídoto para caminharmos com esperança e com fé num futuro não tão distante. Por que o futuro não é tão distante? Só um lembrete, de novo. O nosso espírito, ele é eterno. Ele é para sempre o futuro. É tudo armazenado nele. Esse corpinho aqui vai ficar. Não vai não, viu? Não vai não. Ele fica. Quando nós elevamos a nossa consciência a Deus Pai, nós, enquanto seres humanos, estabelecemos a conexão com o Criador e buscamos nele o amparo e as forças para que todas as tentações que nos são colocadas a provas sejam tidas como não um sucesso, mas uma evolução, digamos assim. Se a gente entende que durante esse nosso processo nós não estamos sozinhos, em especial com o apoio espiritual, é por meio do amor que nós vamos construir a nossa felicidade. Nós vamos apoiados
nas coisas sérias e positivas, apoiados uns nos outros, entendendo, visualizando, falando, querendo e evoluindo. A solução para todo o sofrimento do homem na Terra é o amor, sem o qual a existência terrena perde seu significado libertador e iluminativo. Isso é uma parte do trecho do livro O Amor como Solução. E ele fala: o amor é a solução. Se não for pelo amor, a gente usa a frase, né? Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Mas que nunca seja pela dor. Não por nós, não pelo outro, não pela nossa falta de entendimento, não pela nossa falta de busca. Que o amor seja o arremate para todos nós no respeito, na fé, na prática da caridade, em especial no perdão. Não tenhamos medo de seguirmos à frente, de falar para o outro: eu te amo, eu te perdoo, eu me perdoo, eu me amo. A gente se coloca diante de situações em que a gente se julga incapaz de qualquer coisa, muitas vezes. Que essa incapacidade, ela não seja a chave que vai nos desligar em busca daquilo que a gente quer. Que todas as vezes que a gente baixar um pouco a nossa guarda de pensamento para isso, lembremos-nos da frase: a lei de Deus é a lei do amor. É a única lei que vai fazer com que a gente faça essa compreensão na nossa jornada. O amor, ele é solução. O amor, ele é responsabilidade. Com o amor, nós fazemos escolhas. É uma lei clara. É uma lei que é sábia. É um aprendizado que a gente tem. É libertador. É iluminativo. É sentimental. É cura, é sentimento, é evolução. Que amemos-nos uns aos outros, que possamos utilizar os ensinamentos de Jesus a todos nós, que nós possamos nos permitir estarmos lado a lado de alguém, lado a lado das pessoas, por onde formos, levando os ensinamentos. Não tenhamos vergonhas ou sentimentos outros que nos façam desistir de levar o amor para onde quer que nós vamos. Nós estamos aqui, meus amigos, com a única missão de conseguirmos espalhar amor e de sermos amor para com os outros, de sermos amor para com nós mesmos. Essa é a nossa missão terrestre. Essa é a nossa missão que nós vamos construir o nosso espírito, o qual é eterno. Não pensemos que o futuro, para começar, é amanhã. De novo, o nosso espírito é eterno, para sempre vai ser um futuro. Estão as referências que a gente pode utilizar para entender sobre prática, sobre evolução e sentimento. Estão aí os nossos sentimentos colocados diante de uma sociedade que nos crucifica a todo tempo. Mas sabemos que Deus nos deixou o amor para que possamos todos os dias não só colocarmos em prática, mas vivenciarmos junto aos seus ensinamentos, assim como Jesus nos ensinou. Boa noite, queridos. Obrigado.